Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tô aqui gravando esse vídeo, primeiro para dizer que eu tô com saudade, muita saudade, não vejo a hora das aulas voltarem. Espero que vocês estejam animados aí com as atividades, estou fazendo tudo com muito carinho para vocês. E eu quero pedir uma coisa. Lembra que eu pedi na terça-feira para vocês inventarem uma modalidade olímpica divertida e escrever no caderno como ela seria? Dois alunos me mandaram vídeos da modalidade que eles inventaram e eu achei muito interessante, muito legal, e eu queria que o resto também me mandasse, tá? Além de escrever no caderno, me manda um vídeo aí mostrando qual foi a modalidade que vocês inventaram, que eu tô curiosa aí, quero ver a carinha de vocês, tá bom? Tô esperando então. Um beijo. Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Tô aqui com a minha apostila, hoje dia 7/8, a gente vai fazer multiplicação e produção de texto, tá? Então, vamos achar lá a página, essa que a gente já fez. Começa aqui, ó, tá? A gente já fez esse exercício aqui de cima. O que ele tá falando? Ó, como aprendemos, a multiplicação consiste na soma. O que é soma? É adição, tá? Conta demais. De parcelas iguais. Então, se eu falar 3 vezes 2, eu sei que são duas parcelas iguais de 3, tá? 3 vezes 2, o 3 somado duas vezes, tá? Que vai ser igual a 6. A quantidade de parcelas e que número cada parcela representará depende do problema que estamos resolvendo. Hoje vamos aprender a montar as contas de multiplicação para facilitar o caminho até o resultado, tá? Se eu quiser fazer uma conta de multiplicação, 126 vezes 37. Imagina eu somar 126 37 vezes, vai dar muito trabalho, tá? Por isso, a gente tem um outro jeito de resolver isso, montando a conta de vezes, que é o que a gente vai aprender hoje, tá? Bom, para isso, a gente vai utilizar uma modalidade olímpica que chama tiro com arco. Vamos entender do que se trata o tiro com arco, ó. Nos jogos de tiro com arco, cada jogador tem que arremessar flechas ao alvo. Quanto mais perto do alvo ele chegar, mais pontos ele ganha. Para isso, o círculo é separado em setores. Cada setor tem uma pontuação diferente. Olha lá, e aqui tem o círculo, ó. O alvo, ele é aqui no meinho, tá vendo? E aqui, ó, vale a maior pontuação, mais perto do alvo, que vale 9. Conforme vai distanciando do alvo, a pontuação vai diminuindo, até chegar aqui em um ponto, que é o ponto mais longe do alvo, tá? Então, dependendo de onde o jogador acerta a sua flecha, ele ganha uma pontuação. O objetivo é sempre chegar aqui mais perto, tá? Vamos pensar no seguinte problema. O jogador A acertou 12 flechas de 3 pontos. Então, ele acertou 12 flechas aqui nesse círculo, ó, de 3 pontos, tá? Qual sua pontuação final? Então, para saber disso, a gente vai ter que, ó, ele não acertou 12 flechas de 3 pontos, o que eu teria que fazer? Somar 3 pontos 12 vezes, um para cada flecha, tá? Uma vez para cada flecha. Ia dar muito trabalho, tá? Fazer isso 12 vezes, somar 3 pontos 12 vezes. Então, o que a gente faz? A gente arma a conta, tá? Então, vou sempre colocar um número maior em cima. Como que eu sei aonde que eu tenho que colocar? Qual é a posição que eu tenho que colocar? A gente vai obedecer o mesmo critério que a gente usa na adição e na subtração, tá? Centena, dezena, unidade, vou posicionar o número de acordo com sua casa. Aqui o 12, o que é o 12? O 12 é 10, que é uma dezena, mais 2 unidades, certo? Tem dúvida? Sempre preenche de trás para frente, se for o caso, tá? Coloca primeiro 2 aqui por último e vai completando. Vezes 3. 3 são 3 unidades. Se eu colocar o 3 aqui, vira 3 dezenas. 3 dezenas são 3 montinhos de 10, que daria 30. Então, se eu colocar o 3 aqui, eu tô fazendo 12 vezes 30. Não pode, eu tenho que colocar aqui na casinha da unidade,
tá? É a mesma coisa que a gente faz na adição e subtração, ok? O que vai mudar? Vai mudar agora, ó. Na adição, a gente soma as casinhas. Na subtração, a gente subtrai o de baixo pelo de cima. Aqui, a gente vai multiplicar. Por isso, eu vou pedir para vocês... Deixa eu achar aqui a minha. Lá no final do impresso que eu dei para vocês, tem tabuada. Vai facilitar muito a nossa vida, tá? Agora que vocês ainda estão aprendendo, mas a gente vai decorar bastante isso para não precisar usar a tabuada mais, tá? Então, como que a gente resolve? Eu pego o número de baixo e vou multiplicar pelo número de cima. Mas eu vou multiplicar por 12? Não, eu multiplico primeiro pelo 2, coloco o resultado, depois eu multiplico pelo 1 e coloco o resultado, tá? Então, vamos fazer primeiro 3 vezes 2. Vou lá na tabuada do 3, vou achar 3 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 6. Ok, já fiz aqui, acabou. Agora eu vou fazer vezes 1. 3 vezes 1, a gente sabe que todo número vezes 1 é ele mesmo, porque é esse número somado só uma vez, tá? Então, coloco aqui embaixo da casinha correta, embaixo da dezena. Qual é o resultado? 36. 30, que são 3 dezenas, mais 6 unidades. Igual tá aqui no exemplo, tá? Eu só fiz de novo para vocês entenderem como que eu fiz. E então, aqui eu tô explicando o que eu fiz, ó. Para chegar ao resultado, é só multiplicar o número da segunda parcela, que é esse aqui, ó. Primeira parcela, segunda parcela. No caso, o 3 pelos números da primeira parcela, que é o 12, tá? Primeiro multiplicamos o 3 pelo 2 e depois o 3 pelo 1, como mostram as setinhas, tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, ok? Sempre começar da direita para a esquerda, ó, sempre começar de trás para frente. Lembra? Primeiro eu faço aqui vezes a unidade, depois vezes a dezena, depois vezes a centena. Se eu começar a fazer 3 vezes um número que tiver aqui na centena, já vai dar errado a minha conta, tá? Então, sempre começa, ó, da direita para a esquerda. Use a tabuada impressa na última folha para te ajudar. E assista o vídeo no blog para ter mais detalhes, tá? Que é o que eu vou colocar lá. Que é o que eu estou fazendo agora, esse vídeo que eu estou fazendo agora, que eu pedi para vocês assistirem aqui na apostila, tá? Exercícios para resolver no caderno. Eu vou pegar aqui uma folha em branco, vocês vão colocar lá a data de hoje no caderno, vão lá escrever matemática e vão colocar exercício 1, depois exercício 2, tá? Resolva o problema abaixo sobre o jogo de tiro ao alvo. O jogador A fez 32 pontos. Vou anotar aqui no meu caderno. Ó, exercício número 1. Vou colocar aqui. Jogador A, 32 pontos. O jogador B fez o triplo de pontos do jogador. A gente sabe que o triplo, aqui tá escrito triplo, tá errado, erro de digitação, é triplo, tá? O triplo é sempre 3 vezes o que o jogador A fez, tá? Quantos pontos o jogador B fez? Qual a diferença de pontuação entre um jogador e outro? Então, são 2 perguntas, a gente vai ter que dar 2 respostas, tá? Vamos pela primeira pergunta. Quantos pontos o jogador B fez? Então, aqui, ó, jogador B, nós não sabemos, mas nós sabemos que é 3 vezes o ponto do jogador A, que é 32, tá? Vamos armar essa continha? Pensou se eu fizer 3 somado 32 vezes? Vai dar muito trabalho. Então, o que eu faço? Coloco sempre o número maior em cima, tá? Vamos separar aqui, ó, centena,
dezena e unidade, tá? O número maior qual que é? O 32, tá? Vou colocar o número maior sempre em cima. 30. 30 são 3 dezenas e mais 2 unidades aqui para ficar 32. Vezes 3. Certo? 3 são 3 unidades. Coloco sempre aqui, ó, de trás para frente, tá? 3 vezes 2. Vamos lá na tabuada. Ó, 3 vezes 2 igual a 6. Coloco aqui embaixo da casinha correta que eu multipliquei. Multipliquei por essa casinha, coloco embaixo da casinha. 3 vezes 3. Vamos lá de novo, ó. 3 vezes 3 é igual a 9, tá? Então, coloco aqui embaixo da casinha que eu multipliquei, que é a casinha da dezena. Então, o resultado vai ser 96. 90, que são 9 dezenas, mais 6 unidades para ficar 96, tá? Então, a primeira resposta é: o jogador B fez 96 pontos. Agora, ele quer saber a diferença entre os pontos dos jogadores, tá? Quem fez mais pontos? O jogador B fez mais pontos, tá? Quantos pontos falta para o jogador A alcançar o jogador B? Se ele tem 32, quantos que falta para chegar no 96? Para resolver isso, a gente pode fazer uma subtração, tá? A gente pega, vamos fazer aqui separar as casinhas, tá? A gente pega a maior pontuação, que é do jogador B, e vamos subtrair pela pontuação do jogador A, tá? Sempre quando eu falo em diferença, que eu quero achar a diferença, é sempre uma conta de subtração, tá? Do maior para o menor. Então, agora vamos subtrair. 6 menos 2 é igual a 4. 9 menos 3 é igual a 6. Então, aqui, ó, a outra resposta. A diferença é de 64 pontos. Ok? Vamos lá, então, para o exercício número 2. O exercício número 2 tá pedindo para a gente armar as multiplicações abaixo. Aqui vamos colocar A, B, C e D. Faltou colocar isso, mas vamos colocar no nosso caderno para ficar mais organizado, tá? Então, vamos lá. Exercício número 2, A. 42 vezes 3. Então, ó, 42 vezes 3. O que que eu faço? 3 vezes 2 primeiro. 3 vezes 2 é 3 mais 3, que é igual a 6. 3 vezes 4. Quem souber de cabeça, já coloca de cabeça. Quem não sabe, pega a tabuada. Aqui, ó. 3 vezes 4 é igual a 12, tá? Posso colocar o 12 aqui direto? Pode, porque eu fiz o 3 vezes 4 e não tenho mais nenhum outro número aqui pra frente para multiplicar. Então, eu já posso colocar o 12 aqui, tá? Senão, aconteceria que nem adição. Sobe o 1, deixa o 2, até terminar a conta, ok? Então, 42 vezes 3 é igual a 126. Próxima multiplicação. Vou colocar aqui, B. 56 vezes 5. 5 vezes 6. Sabe de cabeça? Ou pega a tabuada, tá? Vamos lá na tabuada do 5 e vamos achar 5 vezes 6. 5 vezes 6 é igual a 30. Olha só, eu só fiz aqui a multiplicação do 6. Ainda tem mais números para eu multiplicar aqui para frente. Então, eu não posso colocar o 30 aqui direto. Eu subo o 3 e deixo o 0. Presta muita atenção no que vai acontecer agora, tá?
eu vou continuar normal, vou fazer os 5 vezes os 5, ok? Vou lá na tabuada, 5 vezes 5 é igual a 25. E aí, mas o que eu faço com esse 3 que tá aqui em cima? Então, o resultado vai ser assim, eu vou multiplicar aqui pelos 5, e esse 3 que tá aqui em cima, eu vou somar o resultado de 5 vezes 5. Tá? Então, 5 vezes 5 é 25. Eu vou somar mais 3 a esse resultado, 25. 26, 27, 28. 28, coloca aqui, não tem mais nada para multiplicar, já pode colocar o 28 direto. Então, vocês entenderam? Multiplica pelo número aqui normal, e o que tiver em cima, que a gente subiu aqui do resultado dessa multiplicação, a gente soma ao resultado da multiplicação, ok? Vamos fazer mais para treinar. C. Qual que é a C? 32 vezes 8. 32 vezes 8. 8 vezes 2, vamos ver. Tabuada do 8. 8 vezes 2, que é a mesma coisa que 8 mais 8, vai dar 16. Posso colocar o 16 direto? Não. Por quê? Porque eu tenho mais coisa para multiplicar aqui para frente. Então, eu subo 1 e deixo 6. Ó, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na continha anterior. A gente vai multiplicar o 8 vezes 3. Vamos lá, ó. Tabuada do 8, 8 vezes 3, 24. 24, mas o que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar esse numerinho aqui de fora. Eu somo 1 ao resultado da multiplicação, que deu 24. 24 mais 1, 25. Então, o resultado dá 256. 2 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Última, D. Vamos ver qual que é lá. 133 vezes 3. Ó, já tenho casinha de centena aqui, ó. 100 é a casinha da centena, tá? Então, é uma centena, 3 dezenas e 3 unidades. Vezes 3. Onde que eu vou colocar o 3? Na casinha aqui da unidade, tá? Vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 3, quanto que dá? Dá 9. 3 mais 3 mais 3, igual a 9. Pronto. Aqui, vou fazer agora pela dezena. 3 vezes 3, de novo, 9. E agora pela centena. 3 vezes 1, 3. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, tá? Se tivesse mais números aqui pra frente, unidade de milhar, eu ia fazer 3 vezes o número que tivesse aqui. E eu ia continuar, tá? Então, ó, 133 vezes 3 deu 399, ok? Agora, vamos para a próxima etapa, que é a produção de texto. Olha só, crie uma história para a imagem abaixo, essa imagem aqui. Não esqueça de detalhar as informações, ó. Quando essa história aconteceu? Onde ela aconteceu? Quem são os personagens? Tem 2 personagens aqui, posso criar um nome fictício para elas, tá? Um nome de mentirinha, tá? O que essas personagens estão fazendo? Crie uma sequência de fatos, tá? Então, o que é uma sequência de fatos? Aconteceu isso, em sequência aconteceu isso, aí elas foram para tal lugar. Então, isso que é uma sequência de fatos, tá? Você ir narrando coisas que foram acontecendo durante uma história, tá? Crie um final para a história, tá? A história não pode terminar do nada. E aí elas foram lutar. Não pode. Quem tá lendo vai parecer que a história tá inacabada, tá? Então tem que ter um fim. O que aconteceu no final dessa história, tá? E crie um título. Então deixa uma linha aqui para colocar o título e depois você volta, conforme você for escrevendo a história, você volta e coloca o título, tá? Não esqueça de utilizar corretamente a pontuação. Use a tabela da última folha para te ajudar. Ó, lá na última folha tem a tabuada, mas também tem... Deixa eu achar aqui. Ó, imprimi para vocês. Isso daqui vocês podem plastificar ou podem colar num papelzinho duro. Pode durar por um bom tempo aí. Vocês podem sempre consultar
que tiver dúvida, tá bom? Tanto a tabuada quanto aqui os sinais de pontuação, ó. Então, aqui tem quando a gente utiliza cada ponto. Tem dúvida? Vem aqui olhar, tá? Lembrando que a história tem que ter início, meio e fim, tá? Então, o começo você vai falar, você vai começar um dia, né? Você vai apresentar as personagens, falar onde que elas estavam, tá? Elas não precisam ficar sempre no mesmo lugar na história inteira, tá? Elas podem começar a história elas estando na casa delas, né? E daí depois elas terminar a história em outro lugar. Só que daí você tem que detalhar isso para o leitor, para a pessoa que está lendo, tá? Conforme vai mudando o cenário da história, você vai relatando isso também, ok? Bom, então é isso, turma. Essa foto aqui é foto de Olimpíada, tá? Essa atleta é a Rafaela. Vai ter dois vídeos aqui falando sobre ela. Ela é uma atleta maravilhosa, por isso que eu coloquei ela, para vocês conhecerem a história dela. Tenho certeza que todos vão gostar e se inspirar aí, porque ela tem uma história de vida muito linda, tá? Então, depois de fazer a produção de texto... eu queria que vocês me mandassem foto dessa produção de texto, tá? Então, fala aí pra mamãe tirar uma foto do texto que vocês fizeram e me mandar, porque eu quero ver como cada um tá escrevendo. Professora, mas a minha não ficou boa, eu não sei escrever, a professora vai achar feio. Não tem isso. Não tem isso. A gente trabalha isso desde quando, lá do começo do ano. Lembra que eu falo para vocês? A gente está aprendendo, tá? Sempre quando eu faço uma avaliação de alguma coisa, eu sempre falo para vocês que eu estou avaliando para saber como vocês estão, para saber como que a gente vai trabalhar daqui para frente, tá? Nunca é para julgar se o aluno é bom ou se ele é ruim. Isso não existe, tá? Cada aluno tem o seu ritmo, eu preciso avaliar como que vocês estão, tá? Só para eu saber como que eu tenho que trabalhar, se eu tenho que retomar alguma coisa, se eu posso seguir em frente. Então, me mandem foto aí das produções de texto de vocês. Uma dica: pega uma folha do caderno, uma folha em branco, coloque a ideia de vocês, vai rabiscando, coloca o início, cria um início, se você não achar que tá bonito, você apaga, tá? Então, faça um rascunho, a gente chama isso de rascunho, um esboço, de onde a gente vai colocando nossas ideias, a gente pode apagar, rabiscar, inverter a ordem, isso aqui não tá bom, vou mudar pra cá. Façam isso numa folha separada e depois passa limpo bonitinho aqui, tá bom? Então, um beijo, pessoal, bom final de semana a todos e até segunda-feira. Oi, turma. Agora que vocês já fizeram as atividades, vocês vão assistir 2 vídeos da atleta Rafaela Silva, que é uma atleta de muito orgulho pra gente, pro Brasil. É uma atleta que nasceu numa comunidade muito pobre do Rio de Janeiro e hoje ela é uma atleta com medalha olímpica de ouro. Então, tem muita coisa na história dela que ela superou, muitos obstáculos como preconceito, racismo que ela sofreu e ela passou por cima disso tudo. Ela mostrou o seu valor e ganhou uma medalha de ouro. E deu muito orgulho pra gente. É uma atleta fenomenal, assim, muito boa e a gente tem que se orgulhar muito tanto da história e também do que ela conquistou para o Brasil, tá? Então vocês assistam, são 2 vídeos. O primeiro vai contar a história dela, ela contando a história dela, e o segundo vai mostrar o momento exato que ela ganhou a medalha de ouro para o Brasil, que foi um momento de muita emoção. Tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijo.